Saudações a todos, está a ver esse vídeo é porque está no Pistas com Aula. Hoje vamos conversar sobre um assunto bastante interessante, ao mesmo tempo que é bastante desafiador, que é sobre a interdisciplinaridade. Hoje vivemos num currículo em que o professor do ensino primário é o único, ou seja, dá todas as disciplinas curriculares, seja, se for assumir uma classe como, por exemplo, a primeira classe, é esse professor que ensina português, matemática, educação física. Se olhar para o segundo ciclo, é o mesmo professor que dá português, matemática, ciências naturais, ciências sociais, educação visual. Ou seja, todas as disciplinas estão viradas para o mesmo professor. Agora, que pistas podemos apresentar hoje, falando um bocadinho sobre a interdisciplinaridade, no sentido de favorecer a aprendizagem? Será isso possível que o professor dessa turma junte conteúdos de português, matemática, educação física numa única aula? É factível? Funciona ou não funciona? É sobre isso que vamos conversar hoje, e para o efeito convidamos o professor Leonel Jussai, com quem vamos interagir sobre a interdisciplinaridade. Fique daí e acompanhe. Professor Leonel, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Obrigado, muito obrigado. A nossa primeira questão em relação à interdisciplinaridade é encontramos mecanismos. O que é que justifica a interdisciplinaridade no contexto da monodocência? Bom, tal como o nome já diz, interdisciplinaridade significa a integração de várias disciplinas. Isto aqui como é que funciona? Nós, no processo de ensino-aprendizagem, no lugar de darmos aulas de forma isolada, nós fazemos uma coesão entre os vários conteúdos. Isto é, eu estou numa aula de matemática, eu posso integrar alguns conteúdos da disciplina de português, de ciências naturais. Isso faz com que haja maior engajamento dos alunos e a aprendizagem decorre de uma forma muito prazerosa, neste caso para o aluno. E há maior controle da aprendizagem por parte do professor, pois as temáticas não são feitas de forma isolada. Então, em suma, é mais ou menos isso. Agora, podemos ter a mesma facilidade no ensino secundário, por exemplo? Creio que não, porque no ensino secundário, por conta da característica da formação, porque no ensino primário, o professor, nós somos formados para dar aulas em todas as disciplinas, enquanto no ensino secundário já há especializações. Neste caso, tem professor de português, tem professor de matemática, mas o que pode acontecer é que cada professor tem em mente que aquilo que ele for a dar tem que inculcar no aluno que pode usar ou replicar em outras disciplinas. Então, pode haver uma coesão entre os professores para facilitar essa troca de experiências. Muito obrigado, exatamente. Agora, há alguma facilidade da abordagem interdisciplinar nos conteúdos do ensino primário? Sim, há facilidade sim. O que se quer é que o professor seja criativo e que investigue mais. Por exemplo, vamos supor que o professor quer falar sobre laranja, por exemplo. A laranja, nós podemos falar da construção da própria palavra laranja na aula de português, mas também podemos explorar a questão da cor na aula de educação visual. Okay. E também podemos falar do globo terrestre na aula de ciências naturais. O valor nutricional, estamos a falar do que? De ciências naturais. Na educação física podemos também falar de formas, uma forma da bola de X, bola de Y. Então, é essa integração que nós podemos fazer. E encontra algumas vantagens de forma explícita, por exemplo, nessa abordagem interdisciplinar, se compararmos com a abordagem disciplinar, onde o professor somente se limita em abordar ou assumir ou ter essa visão somente virada à disciplina de português, por exemplo, ou matemática, por exemplo, sem integração das outras disciplinas? Encontram-se muitas vantagens. Por quê? Tal como eu disse inicialmente, nós temos aquela coesão. O aluno, ele sai da sala de aula com um pensamento diferente. Ele sabe que não. O que eu aprendi na aula de ciências naturais pode ser aplicado na aula de português. Não é? Pode ser aplicado na aula de ciências sociais. E isto garante com que a criança saiba também usar esse mesmo aprendizado lá na sociedade, porque o nosso grande objetivo é orientar algumas abordagens que ele pode usar lá na sociedade. E por via disso, alcançarmos aquilo que chamamos de um conhecimento significativo, né? Exatamente, Que não é só aprender para si
aliás, aprender os conteúdos ali, mas encontrar um sítio ou uma forma de aplicação desses conteúdos. Exatamente. A aprendizagem significativa, ela se efetiva muito mais quando há esta questão da interdisciplinaridade. E talvez também tenha um espaço também para consolidar os diferentes conteúdos das outras disciplinas. Sim, exatamente. É possível ter esse espaço para consolidar. E agora, também com essa questão da monodocência, há um maior controle por parte do professor. O professor pode conseguir controlar. Pois. Então, ele vai integrando, não só se limitar à aula de português, não, eu só vou dar assuntos relevantes à aula de português. Pode integrar outros assuntos também para facilitar uma abordagem na aula de português, na aula de matemática, ciências naturais, ciências sociais e educação física. E há de ver que quanto mais cedo começarmos a aplicar essa abordagem interdisciplinar, melhores serão os resultados e chegaremos a essa aprendizagem significativa que o professor Leonel estava aqui a mencionar. Muito obrigado, professor Leonel, pela sua participação neste podcast. Acreditamos que nas próximas vezes poderemos visitar algumas escolas para ver como é que se processa, se realmente é utilizada essa abordagem interdisciplinar de modo a favorecer a aprendizagem dos alunos. Muito obrigado, agradecido pelo espaço. Muito obrigado, professor Leonel, pela sua intervenção. Continuem seguindo nosso canal, não percam nada.